Projeto a aprovar principais pontos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, para a prova da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Falar dos principais pontos aí, os pontos que eu julgo interessantes. É bom fazer essa aula com o caderno na mão para a gente ir anotando, né? Montando nosso materialzinho. Ontem nós já tivemos a aula de abuso de autoridade e tortura. Hoje nós vamos falar dos principais pontos da Lei Maria da Penha, beleza? Tem algumas questões espalhadas aqui, lá no final do slide. Lembra que eu não devo falar tudo, não. Eu devo falar só o que eu julgo mais importante para a prova, beleza? Eu julgo mais importante para a prova. Acredito que normalmente quando vem uma prova assim, cai de 1 a 2 questões da Lei Maria da Penha, beleza? Acredito que nessa prova aí pode não ser diferente, entendeu? Pode manter esse padrão de pelo menos 1 ou 2 questões da Lei Maria da Penha. Então é bom a gente salvar esses pontos aí, beleza? Vamos avançando. A Lei 11.340 possui basicamente os seguintes objetivos. Quais são os objetivos aí? Criar mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispor sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelecer medidas de assistência e proteção à mulher que se encontrem em situação de violência doméstica e familiar, beleza? Então, esses são os objetivos principais dessa lei. Então, a gente tem que já salvar esses objetivos. Primeiro, proteger aí, né? Coibir a violência, coibir e prevenir a violência contra a mulher. Dispor sobre a criação de juizados contra a violência, de violência contra a mulher, né? E medidas também de assistência e proteção. Esse aqui normalmente é muito cobrado, a parte de assistência e proteção. Beleza? Vamos lá. Essa lei, artigo 1º, essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8º, parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana de Prevenir, Punir e Erradicar Violência contra a Mulher e de todos os tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispôs sobre a criação de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Foi o que a gente viu no quadro anterior. Vamos para o artigo... essa parte é importante. Toda mulher, independente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe assegurada a oportunidade e facilidade para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Galera, a primeira pergunta já vai aqui. As mulheres trans estão abarcadas por essa lei? Sim ou não? As mulheres trans estão abarcadas por essa lei? Emily mandou que sim, Carlos sim, Maia sim. A maioria está mandando que sim. E aí a pergunta agora, e se for uma mulher trans que não fez a redesignação de sexo, ela está abarcada por essa lei? Continua abarcada por essa lei? Matheus falou também. Os demais mandaram novamente sim. Isso aí, galera. As mulheres trans, independente de ter feito a redesignação de sexo ou não, estão abarcadas por essa lei, beleza? Show de bola. Vamos avançando. Olha só, a lei estudo protege a trans, independente, está faltando um termo aqui, independente de redesignação de sexo, segundo o STJ, beleza? Depois vocês podem dar uma lida, né, nessa parte. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui na sala. Manda no chat, Carlos Eduardo levantou a mãozinha aí, manda no chat a pergunta, Carlos Eduardo. Serão asseguradas à mulher a condição para o exercício efetivo de direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moral, o acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos
de mulheres no âmbito das relações domésticas e familiar, no sentido de resguardá-las de todas as negligências, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput desse artigo. Galera, isso aí é interessante anotar. Cabe à família, à sociedade e ao poder público, beleza? Casais gays também. O STF estendeu aí, né, as proteções da Maria da Penha nos casos de relações homoafetivas, beleza? Então, eles podem gozar de algumas medidas de proteção até que editem leis nesse sentido, beleza? Isso aí, o STF ele já entendeu nesse sentido. Deixa eu mandar aqui para vocês a decisão. A decisão do STF, o STF ampliou para aplicar aí a casais homoafetivos aí, beleza? Aí é a parte do link para vocês fazerem a leitura depois. Depois eu vou até colocar nesse material para complementar, né? E aqui a parte da matéria, beleza? Show direto no site do STF, então não tem que questionar aqui. Galera, na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica. Galera, o juiz, ao analisar o caso concreto, o julgador, ao analisar o caso concreto, ele não pode levar em consideração, exemplo, vamos supor que a mulher é maior do que o homem, mais forte do que o homem fisicamente, porque ela malha e tal. O juiz não pode levar isso em consideração. Tem que levar em consideração a situação de violência doméstica familiar, a situação peculiar de mulher, presumidamente mais frágil, beleza? Então não interessa se a mulher malha, se a mulher. Não interessa. Beleza? Vai ser aplicada a Lei Maria da Penha ainda assim. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí na hora da prova. Vamos supor que deu uma situação lá que a mulher era lutadora. A mulher trabalhava com negócio de MMA, era expert em luta e tal. Ainda assim vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, porque é uma violência aí, é uma situação de vulnerabilidade que é presumida. Beleza? Não interessa se ela malha, se ela é forte, se ela é fisiculturista, não interessa isso não. Beleza? Para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Essa parte aqui, galera, é muito importante a gente saber a distinção, beleza? E essa violência aí, ela pode ser no âmbito da unidade doméstica e familiar. O que é unidade doméstica âmbito de unidade doméstica. O que é o âmbito da unidade doméstica? É compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar ou esporadicamente agregadas, beleza? Isso aqui é interessante. Tem que salvar isso aqui para a prova. Tem que salvar para a prova. Esse é o primeiro conceito, beleza? Com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Isso é âmbito da unidade doméstica. Pode acontecer também essa violência, e vai ser punido por essa lei, se ela ocorrer no âmbito da família. O que é o âmbito da família agora? Compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou por afinidade. Pode ser sanguíneo ou não, beleza? Pode ser por laços naturais ou de afinidade, beleza? Ixi, vou ter que revoltar. Ou por vontade expressa, beleza? Em qualquer relação íntima de afeto. O que é a relação íntima de afeto? É na qual o agressor conviva ou tenha convivido, ó. Ele conviva ou ele tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo e depende de orientação sexual. Galera, vamos com calma aqui então. Pode existir aí a violência doméstica familiar do ex-namorado contra a ex-namorada? Sim ou não?
A maioria está mandando sim. Aí a outra pergunta agora: pode existir uma violência doméstica familiar da companheira contra a sua companheira, duas mulheres aí, uma contra a outra? Do pai ou do irmão contra a filha ou irmã? Pode ter? Muito bom. Então vocês estão feras nessa lei. Beleza? Aqui é um quadro do que eu falei com vocês, para depois vocês darem uma olhada, beleza? Ó, eu deixei algumas observações aqui. Ó. Não é necessário coabitação para a caracterização da violência doméstica contra a mulher. O namoro evidencia uma relação íntima de afeto, independente de coabitação. STJ decidiu isso. O STJ decidiu que a Lei Maria da Penha é aplicável, mesmo com relacionamento que já tenha acabado. Basta que as agressões perpetradas contra a mulher tenham ocorrido em razão do relacionamento que foi encerrado. A Lei Maria da Penha a Lei Maria da Penha, desse modo, pode se dar em um relacionamento entre duas mulheres, desde que exista um estado de vulnerabilidade caracterizado por uma relação de submissão. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada a casos de violência praticado por um pai contra a filha. A lei também pode ser aplicada em outras relações de parentesco. Deixa eu aproveitar aqui e já inserir essa decisão do STF aqui, né? Aí já fica mais completinho o material, ó. Pegar essa decisão do STF aqui, ó, e jogar aqui para vocês. Parte dela aqui, pronto. Ó. O STF amplia a proteção da Lei Maria da Penha em casais homoafetivos masculinos, travestis e transexuais. Pronto, ficou completinho o material. Beleza? Vamos avançando. Essa parte aqui também é interessante, porque às vezes aparece lá em direitos humanos, então a gente tem que redobrar a atenção. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, beleza? Vou disponibilizar sim, vou disponibilizar o material. Vai junto na descrição do vídeo, quando o vídeo sobe para o YouTube, lá na descrição lá na descrição fica o link. Professor, essa lei é recheada de jurisprudência. No edital, tem expressa cobrança de jurisprudência de forma geral, ou somente nesta lei que é mais interessante estudar esses entendimentos. Eu acho que é interessante estudar em todas as leis se a banca cobra. É bom saber essas decisões, porque às vezes pode vir cobrando, dando só um exemplo, né? De um casal homoafetivo, de um casal trans, entendeu? E aí a gente saber que aplica. Mas normalmente é o texto da lei, ó, e a parte que mais cobra, a gente vai chegar nela agorinha. Quer ver? Que é as formas de violência. Aqui, ó. Nós temos algumas formas de violência. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Normalmente são essas a parte mais cobra, entre outras. O que é violência física? A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Isso é a violência física. Essa parte é uma das mais cobradas em prova, hein? Essa classificação dos tipos de violência. Temos também a violência psicológica. O que é a violência psicológica? É a mais cobrada, a violência psicológica. Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, que lhe prejudique ou perturbe o desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação de direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Aqui, galera, eu peço que vocês tomem cuidado na violência psicológica para não confundir com a violência moral, né? Vamos chegar na violência moral ainda. A banca tenta confundir normalmente. Essa violência psicológica é uma das mais cobradas nas provas. E é interessante a gente saber o seguinte, olha, qual é o padrão normalmente dessas pessoas que abusam? Elas isolam primeiro a mulher, né? Afastam da rede de apoio delas, afastam dos parentes, afastam dos amigos, e depois, de início, o cara trata essa mulher como a melhor mulher do mundo. Depois começa a diminuí-la, depois começa a maltratá-la, começa a menosprezá-la, chantageá-la. Isso aí é violência psicológica, beleza?
tem os ciclos da violência contra a mulher. Então, até que no final ele acaba agredindo, às vezes nem agride fisicamente, mas só a violência psicológica já maltrata demais. Outro tipo de violência é a violência sexual. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraconceptivo, ou que a fornece ao matrimônio, a gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Violência sexual é fácil de identificar na hora da prova. A gente não vai ter muito segredo, não. A outra violência é a chamada patrimonial, acontece muito também, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo destinar a satisfazer as necessidades. Às vezes o cara fala, já que você quer ir embora, você vai, mas você não vai levar suas coisas, não. E aí fica retendo as coisas da mulher como forma de prender a mulher ali naquela residência, para forçar a ficar com ele, beleza? Eu falo homem, mas às vezes até uma mulher mesmo faz isso, tá? Contra outra, beleza? Isso aí é violência patrimonial. Violência moral. O que é violência moral? É entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Galera, aqui nós vamos tomar cuidado. Por quê? Porque vocês viram lá a violência psicológica? Violência psicológica é o ato de menosprezar, diminuir, tal, não configura um crime necessariamente fora do crime já, da ideia já prevista aqui como violência. Mas a violência moral, não, a violência moral é uma conduta que configura uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, beleza? Tem que salvar a diferença entre violência psicológica e violência moral, porque a banca normalmente vem contando uma história, no meio da história vem contando que a pessoa acusou falsamente a mulher de um crime, ou tentou diminuí-la lá, ofendendo a sua honra, de alguma forma. Aí não vai ser violência psicológica, vai ser violência moral, beleza? E normalmente a violência moral e a psicológica cai e a banca tenta confundir vocês, beleza? Tem que ter muita atenção. Vamos dar uma olhada aqui, isso aqui foi da Polícia Civil do Estado de Minas. Dá um zoom aqui para que vocês possam ver. Vamos tentar responder essa questão? Tentar responder essa questão aqui rapidinho. A questão diz o seguinte, vocês estão conseguindo ver aí? Manda um joinha, estão conseguindo ver? Vou ler, hein? Aí vocês já vão grifando, hein? Eu vou fazer a leitura, vocês já vão grifando o que vocês acham aí, ó. Carolina, delegada de polícia, em uma unidade policial especializada em Belo Horizonte, tomou as declarações, evitando-se a revitimização da mulher vítima de violência doméstica. A ofendida narrou que, em um primeiro momento, seu companheiro lhe causou dano emocional e diminuição da autoestima mediante constrangimento e manipulação. Ó, qual que é essa? Já tem que verificar qual é essa. Na sequência, o agressor reteve seus documentos pessoais, sempre agindo com dolo. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Maria da Penha, a conduta de causar dano emocional e diminuição da autoestima mediante constrangimento e manipulação caracteriza a violência. Por sua vez, a retenção de documentos pessoais configura violência. Aí nós temos as seguintes alternativas. Letra A, física e patrimonial. B, psicológico e patrimonial. C, moral e física. D, patrimonial e moral. E, psicológico e moral. Está querendo respectivamente, está querendo na ordem. Quais são as violências? Foi para investigador da Polícia Civil de Minas. Eu fiz essa prova, passei. E aí, galera? Respectivamente aí, mandaram um Reis. O que é Reis? Reis? É chocolate? Aí? A maioria está mandando B. A maioria está dizendo que é B. Galera, gabarito possível aqui realmente é a letra B. A violência primeira é a violência psicológica e a segunda é a violência patrimonial. Muito bom. Parabéns, tesouros.
A B, raise significa fácil, né? Desculpa, eu não sei inglês, não, velho. Não sei nem português direito, quanto mais inglês. Deixa eu voltar aqui. Ah, fez bagunça aqui, nem sei o que eu fiz. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eita, tá bagunçado o negócio aqui, né? Aí, artigo 8º. O que diz o artigo 8º? Sobre as assistências aí, assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, capítulo das medidas integradas de prevenção, não é proteção ainda, não, é prevenção. As políticas públicas que visam coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher passear por meio de um conjunto articulado de ações da União, Estados, Distrito Federal, dos municípios e as ações não governamentais, tendo por diretriz a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com áreas de segurança pública, assistencial, saúde, educação, trabalho e habitação, a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero, de raça ou de etnia, concernente às causas e consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização dos dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas, o respeito e os meios de comunicação social, os respeitos nos meios de comunicação social, nos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis de estereotipados, os papéis estereotipados que legitimem ou exerçam a violência doméstica, exacerbem a violência doméstica familiar de acordo com o estabelecido no inciso 3 do artigo 1 e no inciso 4 do artigo 3, e no inciso 4 do artigo 221 da Constituição Federal. Oitava, e ainda no artigo 8º, a promoção e realização de campanhas educacionais de prevenção de violência doméstica e familiar contra a mulher voltadas ao público escolar, à sociedade em geral, a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres, a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção, de parceria entre órgãos governamentais ou entre entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher, a capacitação permanente das polícias civis e militar, da Guarda Municipal, dos corpos de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero, de raça ou etnia. Isso aqui já foi cobrado, se não me engano, na prova da PC São Paulo, beleza? Então, essa capacitação dos profissionais é um dever também aí, visando aí a prevenção, beleza? Ainda visando a prevenção, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia. O destaque dos currículos escolares, os destaques nos currículos escolares, dos níveis de ensino, para os conteúdos relativos a direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia, e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu acho que a gente não vê tanto, né, na prática aplicado isso aqui. Mas a lei está aí e a lei pede para que seja assim, determina que seja assim. Agora, dá assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Agora é a parte assistencial, beleza? E aqui é muito cobrado em prova. E vai chegar uma hora que a gente vai chegar nas medidas protetivas. E aqui, por enquanto, são as medidas assistenciais aí, beleza? A mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada assistência à mulher em caráter de situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde, SUS, e no Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei 8.742, de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, e em outras formas e políticas públicas de proteção. E, emergencialmente, quando for o caso, parágrafo 1º, o juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual ou municipal. Beleza?
O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade psicológica. Aqui, ó, acesso prioritário à remoção quando servidora pública. Cuidado, a banca vai tentar dizer quando se ela for seletista. Seletista, não. O juiz vai assegurar quando ela for servidora pública, a remoção. Beleza? Quando ela for servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Lembra desse detalhe aí, beleza? Aqui já não precisa ser servidora pública, não, beleza? Encaminhar a assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. O próprio juiz lá pode encaminhar aí, beleza? Mediante assistência judiciária, para uma eventual ação de divórcio. Show? Tem que lembrar. Galera, só um combinado com vocês aqui. Quando for temas que eu acho que não vai cair em prova, eu só vou fazer a leitura. Não vou dar essa pausa para explicar, não. O que seria essa manutenção? A mulher fica afastada do trabalho durante 6 meses e mantém o vínculo. Ela vai ficar afastada do trabalho. Ué. Manutenção, ela continua com o vínculo trabalhista. O chefe não vai mandá-la embora, não pode mandá-la embora. Beleza? Ela vai ter aí, nesse período, aí vai ficar afastada. Beleza? Dependendo da situação, o cara começa a importunar a mulher no trabalho, bicho. Conseguiu entender? O cara começa a ir lá no trabalho, importunar a mulher e por aí vai. Não, remoção é para servidora pública. Remoção é só para servidora pública. Beleza? Aqui não. A manutenção de 6 meses já é para pessoa não servidora. Beleza? Normalmente, servidor público vai ter estabilidade. A manutenção é para geral, e a servidora pública vai ter estabilidade. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência e profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, DST, e síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis ao caso de violência sexual. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica, ou dano moral ou patrimonial à mulher, isso aqui é muito importante, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir o Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pela unidade de saúde em que prestarem seu serviço. Beleza, galera? Aqui, esse artigo 4º, vamos dar uma pausa. Falando do trabalho, professor, essa lei fala alguma coisa sobre o stalker? Não necessariamente. Não fala nada diretamente do stalker, não. Do crime em si não fala, não. Beleza? Mas a gente já tem uma ideia aqui de que essa figura da perseguição vai ser punida, mas ela não fala necessariamente do crime, né? Não fala necessariamente do crime. Se não me engano, o único crime que trata aqui é o descumprimento da medida protetiva, é o único crime que a lei trata, beleza? Mas aí, galera, eu quero que vocês tomem cuidado no parágrafo 4º da seguinte situação. Primeiro ponto, o cara gerou dano aí, conforme a Lei Maria da Penha, ele fica obrigado a ressarcir o Sistema Único de Saúde. Tem que anotar isso aí, o SUS. Mas cuidado, que a banca vai tentar dizer que esses valores que serão arrecadados vai direto para a União. Não, esses valores, esses recursos recolhidos vão para o Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestem o serviço, beleza? Então, se for o ente federado aí, for o município, vai para o ente federado do município ali. Se for do estado, vai para o estado. Beleza? E por aí vai. Tem que tomar cuidado com isso aí. Não vai dizer que vai tudo para a União, aí vai estar errado. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizado para monitoramento das vítimas de violência doméstica e familiar, amparado por medidas protetivas, terão seu custo ressarcido pelo agressor. Então, o botão do pânico e tal, também o agressor vai ter que ressarcir aí os gastos. O ressarcimento que trata o parágrafo 4º e 5º
não poderá impor ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher ou de seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição de pena. Esse parágrafo 6º aqui é importantíssimo, porque, olha só, se o juiz determinou ali o ressarcimento do monitoramento, o botão do pânico lá, o cara vai lá, mas eu só consigo pagar esse ressarcimento ao SUS aí, eu só consigo pagar se eu vender os móveis aqui da casa, mas os móveis pertencem à mulher. Não vai poder usar. Beleza? Por quê? Porque não pode prejudicar a mulher de forma nenhuma, nem seus dependentes. Outro ponto, se ele foi lá e pagou lá os gastos no SUS, ele não pode alegar isso aí para eventual atenuante ou para a possibilidade de substituir a pena. Olha, eu sou bonzinho, eu fiz, não. Vai tomar a pancada do mesmo jeito. Beleza? Você não fez mais que obrigação. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de ensino de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica em curso. Galera, prioridade aí na matrícula e prioridade na transferência. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculado ou transferido, conforme disposto no artigo 7º deste artigo. E o acesso à informação será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao órgão competente do Poder Público. Então, tem que tomar cuidado que a ideia aqui na própria escola vai ter o sigilo aí da criança lá, beleza? E da mãe. O cara vai lá, às vezes o cara vai ficar perseguindo e vai ficando na escola, porque às vezes quer, por meio da criança, chantagear a mulher, ameaçar a mulher. Beleza? Mas esses dados serão sigilosos. E tem cara que vai de escola em escola, beleza? Atendimento pela autoridade policial é muito cobrado, a gente tem que redobrar a atenção. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se ao disposto do caput nesse artigo ao descumprimento da medida protetiva deferida. Artigo 10A. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente do sexo feminino, beleza? Previamente capacitado. Galera, cuidado com essa parte, é preferencialmente do sexo feminino, não é obrigatoriamente. Se não me engano, teve um negócio, um concurso das polícias aí, avaliação e tal, se não me engano, o melhor delegado, melhor delegado, no caso é um homem, né? Era um homem da delegacia da mulher, era um homem, pô, você entendeu? Por quê? Porque nem toda delegacia vai ter delegada, nem toda delegacia vai ter um servidor sexo feminino, beleza? As mulheres, graças a Deus, estão alcançando patamares aí, estão ocupando os locais de direito, beleza? Mas ainda tem locais que são os homens. Então, se não tiver, vai ter que ser o homem mesmo. Então, é preferencialmente. Tem que tomar cuidado com essa palavra. A gente fica escutando as coisas aí no jornal e tal, e a gente leva esse obrigatoriamente nas ideias, daqui a pouco se quebra na hora da prova. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica familiar ou da testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá a seguinte diretriz: salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerando a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica familiar. Galera, tem que lembrar, não pode ficar revitimizando, não pode ficar transferindo a culpa para a mulher. Por que você voltou para ele? Você não tinha que voltar, você é por isso que apanha. Não pode ser desse jeito, beleza? Tem que observar a situação peculiar de mulher aí em situação de violência. Que às vezes está com a dependência emocional, às vezes está com a dependência financeira, e por aí vai. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com o investigado ou suspeito e pessoas com eles relacionadas. Não pode, tem que evitar esse contato aí. Nenhuma hipótese, beleza? Pode ter contato com a testemunha do investigado, beleza? Com o investigado ou pessoas a ele relacionadas. Não revitimização do depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, no âmbito criminal, civil e administrativo.
bem como questionamento sobre a vida privada. Galera, é um ponto importantíssimo. A revitimização normalmente é questão de prova, porque está em alta agora, tem que evitar a revitimização. Então, se ela já disse algo na esfera criminal, aproveita lá na esfera civil, na esfera administrativa, não fica toda hora inquirindo a pessoa, não. Senão ela vai ficar revivendo. Às vezes a mulher apanhou demais, às vezes a mulher sofreu muita violência psicológica. Imagina toda hora ter que ficar revivendo esses fatos, beleza? Quando ela só queria esquecer. E é difícil esquecer, né? Aí você fica revivendo, fica quase impossível. Outro ponto aí, galera. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica familiar ou testemunha, e o tipo da gravidade da violência sofrida. Às vezes, a mulher que sofreu essa violência é uma adolescente, é uma criança, beleza? E aí tem que ter um ambiente próprio para isso, para que ela vá falando de forma tranquila. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por um profissional especializado em violência doméstica familiar designado pela autoridade judiciária. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Vou avançar. No atendimento à mulher, atendimento agora, continua no atendimento à mulher ainda pela autoridade policial. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras, aqui é importantíssimo saber isso aqui, garantir proteção policial quando necessário, não é sempre não, cuidado, é quando necessário, beleza? Comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, beleza? Encaminhar a ofendida ao hospital ou ao posto de saúde ou ao Instituto Médico Legal. Isso aqui sempre tem que fazer. Deixou vestígios, né? Tem que fazer. Exame de corpo de delito. Inclusive, a mulher em violência doméstica familiar tem prioridade lá no Código de Processo Penal, tem prioridade no exame de corpo de delito. Fornecer transporte para o ofendido e seu dependente para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. É sempre? Não, é quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, beleza? Aqui também é se for necessário, beleza? 11 ainda, no atendimento da mulher, a autoridade policial deverá garantir a proteção policial. Repetiu aqui? Estou aqui no final. Ó. Informar ao ofendido os direitos a ela conferido nesta lei, os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial e divórcio, de anulação de casamento ou dissolução de união estável. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daquele previsto no Código de Processo Penal: ouvir a ofendida, lavrar boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada, colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência, determinar que se proceda o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Cuidado com esse prazo aqui para a prova. Redobre a atenção nesse prazo para a prova, beleza? Redobre a atenção nesse prazo de 48 horas aí, beleza? Deixa eu mudar a cor dessa letra aqui, galera, porque não ficou legal, não. Deve ainda, a autoridade policial, ouvir o agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar os autos à folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de ocorrências policiais contra ele. Verificar se o agressor, isso aqui é muito cobrado, verificar se o agressor possui armas, beleza? Possui registro de porte ou posse de arma de fogo. E na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão de registro ou de emissão do porte, nos termos da lei. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.
Deixa eu avançar aqui. Está quase acabando já e a gente vai para essas questões. Calma. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter qualificação da ofendida e do agressor, nome e idade de dependentes, descrição sucinta de fatos e de medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Informação, tem 10 questões lá ao final para a gente fazer, tá? Informações sobre a condição da ofendida, ser pessoa com deficiência, ser vítima, se a violência sofrida resultou em deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Serão admitidos como meio de prova o laudo ou prontuário médico fornecido por hospitais ou postos de saúde. Às vezes, não conseguiu fazer o exame de corpo de delito, mas tem um prontuário médico. A mulher foi no UPA, beleza? No UPA ou na UPA? Eu acho que é na UPA, né? Na unidade, na UPA. Acho que travou minha. Acho que travou o slide aqui. Os estados do Distrito Federal, na formulação das políticas do plano de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, os núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento de investigação de violências graves contra a mulher. Aqui na Serra, se não me engano, é em Boa Vista, ali, né? A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Travou, calma aí, galera. Travou, deixa eu voltar aqui. Aí, vamos avançando. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou seus dependentes, o agressor será imediatamente, afastamento do agressor aqui, será imediatamente afastado do lar, beleza? Do domicílio ou do local de convivência, beleza? Com a ofendida. Pela autoridade judicial, pode ser afastado aí pela autoridade judicial. Essa parte é muito cobrada, hein? Ele pode ser afastado ainda pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, beleza? Ou ele pode ser afastado ainda pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então tem que salvar esses 3 pontos, beleza? E aí, ó, nas hipóteses dos incisos 2, for o delegado de polícia. Deixa eu só mudar a cor da letra. Do caput desse artigo, o juiz será delegado de polícia, do inciso 1, 2 e 3, delegado de polícia e policial, se forem eles afastando o agressor do lar, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas, no prazo máximo de 24 horas, beleza? No prazo máximo de 24 horas, prazo máximo de 24 horas, opa, deixa eu botar uma cor mais vibrante aqui, beleza? O juiz aí será comunicado no prazo máximo de 24 horas e em igual prazo sobre manutenção e decidirá, não, desculpa, ele será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente, beleza? Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Se ele continuar lá com aquela ideia de ameaçar e de violar a medida protetiva, não vai ser concedida a liberdade provisória, vai ficar agarrado. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena, que impede pagamento isolado de multa. Beleza? O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos, aqui é muito cobrado também, em que se apurem crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único, o sigilo referido no caput desse artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Eu acho que tem uma questão aqui, ó. Questãozinha aqui, vamos tentar fazer essa questão aqui rapidinho. Só para ver se a gente consegue.
tentar reduzir aqui para ver se a gente consegue fazer. Olha só, eu vou ler aqui com vocês. Eu acho que travou aí para vocês, né? Deixa eu tentar abrir aqui. Vamos lá, ó. Olha o que está dizendo aqui, ó. Recentemente, Maria da Penha, uma mulher que dá o nome na lei, em agosto de 2006, retomou a ser notícia no país. Precisou ser inserido no programa de proteção de defensores de direitos humanos, em decorrência de ameaça de morte que vem sofrendo, o que denota a importância do debate jurídico sobre a violência de gênero. Sobre a mencionada legislação, assinale a alternativa correta. Letra A, o nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que apurem crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. B, para efeitos da Lei Maria da Penha, não configura violência doméstica contra a mulher quando praticada em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor tenha convivido com a ofendida, mesmo sem coabitação. C, a política pública que visa coibir violência doméstica e familiar contra a mulher passear exclusivamente por medidas adotadas pela União e pelos Estados. D, as medidas protetivas de urgência deverão ser concedidas após audiência das partes e prévia manifestação do Ministério Público, sendo válida após intimação das partes. Letra E, o atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá promover o registro de ocorrências, cabendo somente à ofendida, por meios próprios, promover a retirada de seus pertences do local da ocorrência. Questão muito fácil, né? Se não me engano, foi da prova de Polícia Penal Bahia. Eu fiz essa prova. Muito boa a prova. FGV. Sempre a FGV vai vir com um caso. Olha lá, é um caso, ela contando a história do que está acontecendo com a Maria da Penha, que aconteceu com a Maria da Penha lá. Ela precisou ser inserida. A FGV sempre conta uma história. Beleza? A maioria foi de A. A maioria está indo de letra A. Os que estão acordados foram de A. Galera, realmente, a Lei Maria da Penha, nós acabamos de ver, ela determina aí a ideia de manter sob sigilo aí, né, o nome da vítima. Não o nome do ofensor, mas o nome da vítima. O nome do ofensor e demais dados do processo não ficam sob sigilo, beleza? Vamos voltar aqui agora para a nossa lei. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre a medida protetiva. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária e, quando for o caso, inclusive, para o ajuizamento de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de destituição de união estável perante o juiz competente. Deve ainda o juiz comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Esse aqui eu coloquei bem grande aqui, ó, porque é a bola da vez, tá? Principalmente quem vai fazer carreiras policiais. O juiz pode determinar a apreensão da arma de fogo aí. Beleza? As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares, de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Deixa eu só jogar de branco aqui, galera, para a gente conseguir visualizar melhor. As medidas protetivas de urgência serão concedidas pelo juiz sob cognição sumária, ou seja, em urgência, né, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação das suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade da inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral da ofendida ou de seus dependentes. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou civil,
da existência de inquérito policial ou do registro do boletim de ocorrência, que é muito cobrado, é muito interessante. Não interessa, às vezes é um crime de ameaça, beleza? Às vezes é só um crime contra a honra, mas o juiz, visualizando o caso concreto, pode determinar a medida protetiva de urgência, beleza? As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco, a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Não tem uma data certa, enquanto existir o risco. Enquanto existir o risco aí, o juiz vai manter, beleza? Deixa eu só botar de branco aqui, jogar de branco aqui. Beleza, vamos voltar aqui. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz. Cuidado, essa parte aqui há questionamentos. Essa parte de ofício, entende-se que não pode pelo sistema acusatório, beleza? Mas se a banca cobrar, ela vai cobrar o texto de lei, beleza? De ofício a requerimento ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O sistema acusatório não aceita prisão de ofício, beleza? Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva, aí sim, aí pode de ofício, se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como do motivo subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justificam. Artigo 21. Se a ofendida deverá ser notificada nos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão aí do cara. O agressor aí, se ele entrou no sistema, ele saiu do sistema, a vítima tem que ser informada, né? Sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Galera, não tem essa ideia de a ofendida ir lá entregar notificação para o agressor, não, pelo amor de Deus. Imagina, botar a vítima para entregar a notificação para o agressor. Aí é sacanagem, né? E às vezes a mulher tem até coragem, quer ir e tal, mas não é. A lei não autoriza, não, pelo amor de Deus. Beleza? Vamos avançando aí. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo, com comunicação ao órgão competente nos termos da lei, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Aí acabou repetindo aqui, né? Proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esses e o agressor. Deixa eu só excluir esse aqui, então. Isso. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Frequência de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Pode proibir de frequentar determinados lugares. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvindo a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Prestação de alimentos provisórios ou provisionais ou provisórios. Comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual em grupo de apoio. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Desculpa. Na hipótese da aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput do artigo 6º da Lei 10.826, de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de arma, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer em crime de prevaricação ou desobediência. Opa, isso aqui é importante. Beleza? Conforme o caso.
Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo no que couber o disposto no parágrafo 5º do artigo 6º, parágrafo 5º e 6º do artigo 461 da Lei 5.869 de 73, Código de Processo Civil. Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência poderá ser acumulada com a sujeição do agressor a monitoramento eletrônico. Opa, é importante isso aqui. Beleza? Pode ter o monitoramento eletrônico. Dependendo, não precisa ficar preso, mas mantém o cara no monitoramento eletrônico, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre a sua eventual aproximação. Ah, interessantíssimo esse artigo. Esse parágrafo 5º. Ainda no 23, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendido ou seus dependentes a programa oficial e comunitário de proteção de atendimento, determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor, beleza? Que é para proteger a vítima aí, né? Em referente à vítima. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos, determinar a separação de corpos, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou transferi-la, ou a transferência deles para essa instituição, independente da existência de vaga, não vai precisar saber se tem vaga ou não. Beleza? O juiz determina aqui, ó, vai ter que dar um jeito. A parte é importante. Vai ter que arrumar vaga. Conceder ao ofendido auxílio aluguel no valor fixado em função da situação de vulnerabilidade social e econômica, por período não superior a 6 meses. Isso aqui é interessante. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ofendido, proibição temporária para a celebração de atos de contratos de compra, venda ou locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial, suspensão de procuração conferida pela ofendida ao agressor, prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática da violência doméstica e familiar contra a ofendida. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para fins previstos no inciso 2 e 3 deste artigo. Beleza? Vamos avançando. 24. Cuidado, olha aqui, ó, o que eu falei com vocês. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. É o único crime previsto nessa lei. Beleza? É o único crime previsto nessa lei. Por enquanto, é o único crime previsto nessa lei aí, o descumprimento de medida protetiva. Beleza? A configuração do crime depende da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Atuação do Ministério Público. Galera, atuação do Ministério Público, depois vocês vão ler. Deixa eu ver se tem algo mais interessante aqui. Em todos os atos processuais, isso aqui é interessante, em todos os atos processuais cíveis, criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço da Defensoria Pública e da assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Aqui depois vocês vão ler essa parte, deixa eu ver se tem. Aqui a parte final, nós vamos para as questões agora. Essa parte vocês vão ler depois, o material vai para vocês. Em praticamente todas as bancas, a Lei Maria da Penha está entre o top 2 e 3, com maior incidência em provas e carreiras policiais. Para a revisão, o aluno deve focar na violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 5º, as formas de violência, artigo 7º, assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, atendimento policial e as medidas de afastamento do lar, que são as partes mais cobradas. Beleza? Agora vamos para a primeira questão aí. Primeira questão, de 10.
A primeira questão, eu vou ler só o enunciado, vocês vão... É da banca Instituto OCP, tá? De acordo com a Lei Federal 11.340, 2006, assinale a alternativa correta, segundo a Lei Maria da Penha. Qual é o gabarito aí da questão? Por enquanto, ninguém respondeu nada. Um minutinho aí, hein, galera. Bora? Maia falou que vai de C. Emily disse que vai de C. Profírio falou que vai de C. Martinez falou que vai de C. Todo mundo indo de C, né? Rebouça foi de calma. Rebouças foi de B. Então, galera, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, ó. Arrastando aqui, ó, a gente vai descobrir que o gabarito possível é a letra C. A ofendida tem direito de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Isso aí, beleza? Dependendo da situação, o próprio juiz já encaminha e por aí vai, beleza? Então, não tem problema nenhum. O próprio delegado encaminha, beleza? Mas ela tem direito aí de fazer essa ação no próprio juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, beleza? Questão número 2. Determinado policial militar é acionado para verificar a ocorrência de violência doméstica envolvendo como vítima, esposa e filhas do suspeito do agressor, considerando o dispositivo legal e tratando da vitimologia na Lei Federal 11.340 de 2006, assinale a alternativa incorreta. Incorreta agora. Tá querendo a incorreta? Opa, voltou. Tá querendo a incorreta. Davi falou que nem todo lugar tem servidora mulher, então pode ser. Não, nem todo lugar vai ter servidora mulher, não. Tem local que é só homem. Aí é por isso que a lei diz prioritariamente por mulher. Ela vai, preferencialmente por mulher. Preferencialmente ela vai ser atendida por mulher, beleza? Não vai ser sempre, não. Não vai ser obrigatoriamente por mulher, não. Preferencialmente. Se tiver mulher, é a mulher que vai atender. Agora, se não tem, paciência. A maioria tem o de D. É Instituto OCP essa questão, tá? Instituto OCP. Rebouças, por mim você tá perdoado. O negócio é a banca não tem misericórdia, não. A maioria tá indo de D, Ruber foi de E. A maioria está dizendo que o policial deve preservar o local do crime e, em nenhuma hipótese, determinar o afastamento do agressor do lar conjugal, sendo essa uma medida exclusiva do magistrado ou da autoridade policial. A Ruber foi de E, dizendo que o policial deve providenciar o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, caso o município não seja sede de comarca e não haja delegado disponível no momento da denúncia. A maioria está indo de D e a Ruber foi de E. Está querendo a incorreta. Já marcou, já era. O gabarito é o chat aqui. Gabarito possível. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aqui é a letra... Opa, desculpa, é a letra D.
É a letra D porque está pedindo a incorreta. Beleza? É a letra D porque está pedindo a incorreta. Beleza? Está querendo a incorreta. Gabarito possível é a letra D. Beleza? Próxima questão aí, de acordo com a Lei Maria da Penha, é forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lê com calma aí, hein? Lê com calma aí agora. Cuidado que isso aí, às vezes, tem peguinha aí. E aí, galera? Marcou, já era. Emily foi de C. Maiara foi de C. Valdeci, grande Valdeci, foi de C. Galera, tem lembrando que vai ter a caravana lá para Valadares, para fazer a prova da PPMG, beleza? Entre em contato com a Jus lá, beleza? Isso aí. Lembra de fazer a inscrição para Valadares, hein? Quem vai fazer, lembra de fazer. Já estão abertas as inscrições. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Um monte de gente aí está só online. Morgana não está participando ativamente, deve estar no trabalho, né? Muita gente no trabalho, muita gente online, mas não está participando ativamente. Mas eu entendo, deve estar trabalhando. Gabarito possível aí, ó. Gabarito possível dessa alternativa é o gabarito. Opa, é o gabarito C. A violência sexual é entendida como qualquer método que constrange a presenciar ou manter a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça a usar de qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais reprodutivos. Beleza? Ah, do jeito que vocês gostam, hein? Do jeito que vocês gostam dessa questão aqui. Da forma que vocês gostam. Qual é o gabarito aí, galera? A matéria do IASES. Quando vai ser? E a gente vai fazer durante a semana que vem. Algumas aulas para o IASES aí. Beleza? Vamos fazer algumas aulas para o IASES. Agora, se não me engano, a gente vai iniciar o ECA e o SINASE. Bora de Alés, professor. Tá, a Assembleia Legislativa está dando 500 por vaga, né? 500 concorrentes por vaga. Qual é o gabarito aí, galera? Mas nós vamos fazer algumas aulas, sim, para a Assembleia Legislativa. Grande Martinez saindo de E, Barbosa E, Rebouças E, Eulálio E, Grande Valdeci tá indo de C, grande Eduardo indo de E, Ferreira indo de E, Santos está indo de C, Gomes está indo de E. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova, beleza? Gabarito possível aqui, galera. Gabarito possível. É a letra E. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Muito bom. Parabéns aí. Hoje a gente vai ver a nota de vocês. Opa, do jeito que vocês gostam. A questão do jeito que vocês gostam. A questão 5 diz: analise as assertivas e assinale as afirmativas corretas, da forma que vocês gostam. Olha que lindo. A Instituto é OCP, a questão, tá? Instituto é OCP. Da maneira que vocês gostam.
Depois eu volto, Valdeci, depois eu volto. Voltar onde, gente? Tá todo mundo pedindo para voltar? Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Estão pedindo para voltar na questão aqui, galera. Calma aí. Tá dizendo que deu C? Calma aí, ó. Vamos lá. A lei da Maria da Penha, o objetivo é proteger a mulher em violência doméstica familiar, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Isso está certo, isso é verdadeiro. Você vê. A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, não pode ser caracterizado mais como relação íntima de afeto, razão pela qual... Não, isso está falso. Não afasta. Opa, calma aí, verdadeiro. Não, pô, até tá, gabarito não tem como ser AC, não. Não afasta a aplicação da Lei Maria da Penha. Para ser C tinha que ser VV, aqui tá VF, pô. Tem como ser AC, não. Gabarito é letra E, pô. Não tem como ser a letra C, não. Se o cara namorou, não tem relação de namoro mais, continua aplicando a Lei Maria da Penha. É relação íntima de afeto. Nós acabamos de ver isso. Recurso indeferido. Beleza? Vamos voltar. Opa, que bagunça aqui, calma aí. Tem que fazer eliminando, hein, galera? E aí, agora vamos voltar para a questão principal aqui, a questão 6. Qual é o gabarito aí? Da questão 6. 1 minuto aí. Por enquanto, só Rebouças e Eulálio mandaram aqui a resposta. Rebouças foi de E, Eulálio foi de B. E aí, galera? Agora sim, Maera Costa foi de C. Já deu 1 minuto, hein? Quem respondeu, respondeu. Vou fazer igual o pessoal dos os fiscais da IDCAP. Já 15 minutos, já foi. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Podemos? Muito boa, nessa prova da IDCAP eu vi criança de colo correndo. Isso é um clássico, né? Um meme clássico, sim. E aí, galera, podemos? Emily apareceu, mandou letra A. Matheus Maia C. Bora, galera! Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível é a letra C. Apenas 4 e 5 estão corretos. Beleza? 4 e 5 estão corretos. A banca meio que misturou aqui, né? Questão 6, estamos quase terminando, quase acabando. Questão 6 diz o seguinte: a legislação penal e processual inclui mecanismos de proteção e prevenção à violência doméstica contra a mulher, majoritariamente previsto na chamada Lei Maria da Penha. Refere-se a esse tema, referente a esse tema, assinale a alternativa correta, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Instituto AOCP cobra jurisprudência, hein? E aí, galera? Qual é o gabarito aí?
A maioria está indo de C. A maioria foi de C. Podemos, galera? A maioria está indo de C. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde lá no dia da prova, beleza? A maioria indo de C, a maioria está indo de C. Gabarito possível nessa questão aqui, que a banca deu o gabarito C. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam à hipótese de direito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. É isso aí. Fala juizado de violência mais pela celeridade, não é pelos institutos da Lei 9.099, beleza? E sim pela celeridade. Sobre a Lei Maria da Penha, assinar a alternativa correta. O que está correto aqui, galera? Questão 7. Uai, estão mantendo na C. Falaram, Rubem foi de C de novo. E aí? Isso aqui tá igual aquela prova quando o gabarito fica tudo na mesma alternativa, um embaixo do outro. A gente já fica até cabreiro, né? E aí, galera? Rubem foi de C. Matheus Maia foi de E. Tá querendo a correta, galera. Ainda bem que a câmera não abriu. Eu tava abrindo um pouco de sono aqui já. Ah, então apareceu para vocês, né? Caramba, só o som. É pro YouTube, sim. Aqui é ao vivo, sem edição. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Alguns estão indo de E, outros estão indo de C. Gabarito possível aí, galera. Gabarito possível aí é a letra E, na hipótese de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. A gente viu isso agora. Só a autoridade judicial, do juiz, que pode conceder fiança. Questão 8. Questão 8. Está querendo a incorreta. Está querendo a incorreta segundo a lei Maria da Penha. Incorreta agora. Cuidado, incorreta. Cuidado.
Bora. A maioria tá indo de quê, por enquanto? Emily foi de D. Ruber foi de B. Matheus Maia foi de D. E aí, galera? Tá querendo a incorreta. Incorreta. Cuidado, por mais que não seja um entendimento aplicado, se tiver da forma que tiver na lei, tem que pôr, tá correto segundo a lei. Eu tô querendo a incorreta. A maioria está indo de D, outros estão indo de C, outros estão indo de D. Cadê vocês? Dormiram? Outros estão indo de E. Podemos? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde. Ah, Rayane, Profiro, falou para calma. Calma, tô calmo. Vai lá, Rayane. Tá querendo a incorreta. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí? Martinez foi de D. Isso aí é todas do Instituto OCP. A maioria foi de D, tá querendo a incorreta, galera. A incorreta. Podemos? Galera, a incorreta aqui, segundo a banca, a incorreta é a letra C. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato após manifestação, independente de manifestação do Ministério Público, galera. Beleza? Independente de manifestação, ele só será comunicado depois. Não precisa de manifestação do Ministério Público. Se foram de D, né, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício, tá certo? Porque está na lei, não se aplica, mas está na lei, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Esse de ofício aqui é questionado, e eu te falei que normalmente não está aplicando por conta da ideia do sistema acusatório. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, beleza? Show? Então, mas está na lei dessa forma, então está correto segundo a lei. Beleza? E aqui, ó, não escuta o Ministério Público, não tem manifestação do Ministério Público, não. Vai ser comunicado depois. Beleza? Boa. Questão número 9. Questão número 9. Questão número 9 diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui de novo, o negócio fica fechando. Questão número 9. Questão número 9 diz somente. Desculpa. Segundo a lei, em relação à lei Maria da Penha, assinale a alternativa agora correta, está querendo a correta. Tem que saber, não tem jeito não. Nesse caso aí vai ter que saber. Qual é a alternativa correta? Rebouças falou, você ainda enfatizou quando disse isso. Tem que tomar cuidado. Está na lei. Então, se perguntar segundo o texto da lei, você vai colocar que cabe a prisão de ofício. Agora, se você se perguntar segundo o entendimento atual e tal, não cabe a prisão preventiva de ofício. Por enquanto, a maioria está indo de D. E aí, galera? Questão relativamente fácil, hein? Podemos, galera? A maioria foi de D. Quem respondeu, respondeu.
Quem não respondeu, responde no dia da prova. Vamos embora para a gente ir para a última questão. Gabarito possível é a letra D. A Lei Maria da Penha dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Muito bom. Última questão aí, tesouros. Ah, aqui é tranquilo demais, hein? Aqui é tranquilo demais. Aqui é tranquilo demais. A última questão aí, pô, é aquela questão para não zerar na prova, né? Tá querendo saber, ó, de acordo com a Lei Maria da Penha, em qual forma de violência doméstica familiar se enquadra a conduta que impeça a mulher de usar método contraceptivo ou que force ao matrimônio? Questão de minutos. Instituto OCP. Questão de menos de minutos aí, né? A maioria está indo de B, está dizendo que é violência sexual. Essa é aquela para não zerar? Essa é aquela para não zerar? Essa é aquela questão para não zerar, né? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde no dia da prova. Tá? Alguém está furando alguma coisa no prédio aqui, está dando zoado. Calma aí. Gabarito possível é a letra B. Qual foi a nota de vocês de 10 questões aí? Quantos de 10 vocês acertaram? Manda aí para mim. 8 de 10, Rebouças, 9 de 10, Maia, muito bom. Martinez, 9 de 10, muito bom. Maia, Rebouças, muito bom. 8 de 10. E aí, galera, quantos de 10 vocês acertaram? Manda aí. 8 de 10, 7 de 10, Valdeci, muito bom. 7 de 10, Denis, muito bom. Tem que dar uma lida na lei todinha aí, mas tá bom. Beleza? Uma nota boa. Show de bola. 7 de 10, muito bom. 7 de 9. Tá bom, 7 de 9, bom também. 7 de 10, bom. Tem que dar uma olhada na lei toda lá com calma. Depois esse material vai para vocês bonitinho, beleza? Vou reorganizar ele aqui para encaminhar para vocês. Como está previsto na Lei Maria da Penha, aquele que o companheiro retira preservativo sem o consentimento. Não, esse é o único crime previsto na Lei Maria da Penha é o descumprimento de medida protetiva. É o único crime previsto, beleza? É o único crime que tem, né? Se perguntar qual é o único crime previsto na Lei Maria da Penha, o único crime previsto é o crime de descumprimento de medida protetiva. Os outros, referente à Lei Maria da Penha, é tudo remetido para o Código Penal e demais leis, entendeu? E aí vai ser no contexto de violência doméstica familiar e tal, entendeu? Mas o único crime previsto na Lei Maria da Penha é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Beleza? A gente viu. Deixa eu só avançar aqui. Tá aqui o link de a fonte aí da Lei Maria da Penha, o link de uma aula, indicação de uma aula, beleza? Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Provérbios 3,14. A sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Lembra lá que Salomão podia pedir várias coisas ao Criador, mas ele pediu a sabedoria. Aí, quem quiser, tira print aí, ó. Tira print, marca o projeto aprovar lá, beleza? Marca o projeto aprovar lá. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Breve teremos aí o simulado do IAS disponível para vocês grátis lá, né, nos stories. Vai ser um simulado fácil. Aí na outra semana vem o intermediário e por último o difícil. Beleza? Um abraço. Sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Sempre um prazer estar aprendendo com vocês. Vamos para cima. Recuar, galera. Só se for para pegar impulso. Um abraço. Tchau, tchau.